Paz seja convosco. Mais uma vez aqui estamos, né? Os meus queridos, como é bom estar com vocês, como é bom poder ter o privilégio de a gente entender alguma coisinha, alguma parte da Bíblia. Eu sei, como eu já disse no vídeo anterior, nós temos que se preocupar muito com a volta de Jesus, com os acontecimentos, com muita coisa, porque nós estamos nas etapas finais, mas vamos entender um pouquinho aqui sobre o menino Jesus, porque nós vamos chegar nessas etapas que nós estamos comentando aí, tá bom? Mas hoje nós vamos estar falando da visita dos magos, quando visitaram Jesus, e essa visita, com toda certeza, não foi ali no presépio, como as pessoas imaginam, como faz-se os desenhos, não tem nada a ver dos magos no presépio, tá bom? Mas já aproveita, deixa seu joinha aí, e se você não se inscreveu, se inscreva, tá bom? Se também acione o sininho aí para não perder os nossos estudos, porque estamos estudando a Bíblia e estamos estudando junto, e algumas coisas acabam sendo inédito, você nunca ouviu ninguém falar. Mas nós estamos aí junto, falando e buscando a verdade. Então, nesta aula estudaremos sobre os magos do Oriente, tá bom? Aqui, ó, essas ideias aqui que os magos estiveram, que é onde Jesus nasceu, isso aqui é balela, tá bom? Quem esteve aqui, onde Jesus nasceu, que eu também não sei se era no meio de um paeiro, com animais, com todas essas coisas, eu não sei. Eu acredito que ainda poderia ser num lugar mais simples, mais organizado, tá bom? Acredito que José e Maria previu algum lugar mais adequado. Não vamos falar sobre isso, que não é o caso aqui neste vídeo. Mas aqui, ó, sobre esses 3 magos aqui, a Bíblia não diz que era 3 e também não diz que era um rei. Esse negócio na cabeça dele aqui é tudo mentira, tá bom? São tudo mentira essas coisas aqui. Não é verdade, não. Quem visitou o menino bebê quando nasceu foi os pastores e não os magos. Bom, a visita dos magos do Oriente ao menino Rei Jesus. Vamos estar vendo isso. Porque os magos descobriram que o rei do judeu nasceu. Então vamos aqui algumas coisas que nos levam às possíveis cartadas da história, para nós saber quando e por que os magos procuraram o rei Jesus para presenteá-lo e para visitá-lo. Então, a visita dos magos do Oriente ao menino Jesus. Balaão, na época de Balaão, número 24, versículo 17, Balaão fez uma profecia, essa profecia que está encerrada, fez uma profecia dizendo assim: eu o verei, mas não agora, e contemplarei, mas não de perto. Virá uma estrela de Jacó, e um cetro subirá de Israel, e ferirá os cantos de Moabe, destruirá todos os filhos de Sete. Claro que Jesus seria a estrela depois de Davi, tá bom? Então essa estrela aqui está falando do próprio Jesus. Essa estrela, de repente, nem é uma estrela visível no céu, mas para tudo, né? Como está em Gênesis, né? Capítulo 1, a primeira folha do versículo ali vai estar, a primeira página ali, você vai encontrar ali que Deus fez os astros, né? Fez as estrelas para marcar tempo, estações, marcar todas as coisas. Então as estrelas, o céu, o sol e a lua, Deus criou para servir a terra, tá? Servir a terra e para marcar tempo e estações. Foi assim que Deus criou essas coisas. Então a gente sabe que de repente os magos, como eles eram astrólogos, tem até um outro nome que eu não vou falar porque eu vou errar aqui, mas eu vou deixar um vídeo aqui que ele vai especificar para nós, tá bom? Então os magos eles eram estudiosos
da astrologia, eles estavam sempre ali vendo, a função deles era estudarem os astros. E de repente eles viram uma estrela diferente e eles conjugaram aí as profecias bíblicas, né? Inclusive eles tinham muito conhecimento sobre as profecias. Então, claro que a estrela que você pensou agora é em uma estrela literal. Então, vamos lá. Esta ideia de estrela se espalhou pelo mundo. Então, a ideia de uma estrela. Mas será que essa estrela realmente foi a que os magos viram? Pode ser. E também no caso de Daniel, que alcançou o cargo de chefe dos magos, até mesmo a história do salvamento dos mesmos. Como os magos eram astrólogos, logo perceberam uma estrela a mais no céu, e a mesma não contava nos seus mapas de astrologia. Isso deve ter chamado a atenção deles, claro que deveras ter tido reuniões entre eles. Então, meus queridos, a gente sabe que o Daniel, ele tornou-se ali um chefe dos magos, e certa vez que Nabucodonosor tivera um sonho, Daniel acabou salvando a vida dos magos. Muitos magos ali foram salvos, inclusive os próprios amigos e o próprio Daniel também foram salvos pela revelação que Deus deu a Daniel sobre a estátua, né? Em Daniel capítulo 2 você vê essa façanha onde Deus ali revelou a Daniel sobre a estátua, né? Sobre a estátua de Nabucodonosor. Então, os magos, não eles próprios, né, dos que foram visitar Jesus, mas com certeza seus avós, eles tinham uma dívida com Daniel, eles tinham uma dívida com os judeus, porque o Deus dos judeus salvou eles, revelando ali aquele enigma de Faraó. E eles tinham conhecimento, então, do livro de Daniel, do livro de Ezequiel e também da própria Torá. Eles sabiam dos acontecimentos, que haveria de vir aí um Messias, um prometido, um Cristo que deveria de vir para salvar, para tomar posse do seu reino. E os magos sabiam que os judeus, eles viviam sobre o domínio romano, eles viviam ali pagando impostos para o romano, eles não tinham o seu próprio país. Mas agora, com o nascimento do novo Davi, com o nascimento do Messias, então Israel ia tornar-se povo novamente, ia crescer muito. Então a história de Daniel deveria ser o principal estudo entre os magos, e assim assim eles se reuniram quando viram a estrela, se prepararam para ir conhecer o novo Salomão, e é claro que presenteá-lo também. Lembra que Salomão ele recebia muito presente, né? Então os magos resolveram, não, agora nasceu um novo Salomão que vai dominar o reino de Israel, vai ser o governador do reino de Israel, então vamos já presenteá-lo, menino. Precisamos estar bem com eles, né? Pois imaginavam eles que esse poderia ser até maior que os romanos da época. Roma era muito territorial, tinha muito território. Roma tudo pertencia, bem dizer, ali naquele mundo, tudo pertencia a Roma. Então os magos já falaram, não, o rei dos judeus vai crescer, vai dominar e vai tomar todas as terras, né? E de repente nós aqui vamos fazer parte também do reino de Israel, né? Acho que os magos provavelmente eram da Pérsia, né? Então eles tinham os estudos deles. Segundo os estudiosos, a estrela apareceu no raiar do dia. Apareceu assim quando estava amanhecendo o dia, quando o sol já despontava, apareceu aquela estrela, né? Os magos viram a estrela.
Mas vamos aqui agora filosofar um pouco. Então não é para quem levanta tarde. Hoje o que acontece? A maioria quer dormir 2, 3 horas da manhã, enquanto tem pessoas que acabam indo dormir 7 horas da manhã, ou 5, 6 horas da manhã. Quando o dia está amanhecendo, ele vai dormir. E quer dormir até 2, 3 horas da tarde, né? Então não é para essas pessoas. E provavelmente Jesus vai chegar. Provavelmente Jesus vai chegar no raiar, no amanhecer do dia. Quando o dia estiver amanhecendo, Jesus vai aparecer nas nuvens. E muitas pessoas vão estar dormindo. Muitas pessoas vão estar dormindo aí com o seu celularzinho. Tem muita coisa aí pra gente se pensar, tá bom? Mas eu não vou entrar nesses méritos, não, porque isso você conhece e sabe. Fica aí a critério para você levar os seus pensamentos aonde você quiser também. Então vamos entrar na cronologia dos magos. Primeiro, os magos notaram a estrela. Porque não, imagine só que os magos iam notar a estrela, vai se reunir, arrumar um cavalo ou um camelo e correr lá e pegar o menino ainda no nascimento. Pare, isso aí aconteceu com os pastores, não com os magos. Então vamos na cronologia deles. Eles primeiro notaram a estrela. Segundo, eles fizeram reunião entre eles e programaram uma visita ao menino. Terceiro, eles caminharam longa distância, sei lá, de repente 1.500 quilômetros, sei lá, ou menos. Mas de repente 900, 1.000 quilômetros eles caminharam até chegar em Herodes. Eles caminharam até Herodes. Quarto, após a audiência de Herodes, eles ainda caminharam bastante para chegar até onde estava o menino. Depois eles procuraram o menino, certo? Tudo isso levou tempo. Como eles poderiam chegar no presépio? Não tem condições, isso é jogo furado. Então você que é esperto, você que é inteligente, já sabe do que nós estamos falando. Nós não estamos falando de uma visita do bebê no presépio, estamos falando de uma visita que demorou chegar. Fica claro que chegaram a tal visita quando o menino já tinha aproximadamente 2 anos de idade. Demoraram para chegar na visita, tá bom? Então não tem nada também de rei. Não era um rei, também não eram 3. Era os magos. Ninguém sabe quanto era. Provavelmente 2, 3, 4, 5, 6, 10. Não sabe quantos magos eram. Mas eles vieram do Oriente, provavelmente da Pérsia, demoraram a chegar e o menino já não era mais tão bebê assim, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Não esqueça o joinha para poder estar me ajudando, para poder aí estar evoluindo aí esse vídeo aí, para poder chegar até mais pessoas. A sua contribuição aqui, você está levando a minha palavra, você está levando a palavra de Deus a outras pessoas, e você está cumprindo a semeadura. Que Deus abençoe. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva e acione o sininho. Que na próxima aula nós vamos falar da fuga de Jesus para o Egito, tá bom? Jesus foi para o Egito, vamos estar falando. Então nós vamos estar falando da fuga de Jesus para o Egito. Que Deus possa estar nos abençoando e nos concedendo graça, sabedoria e tempo para poder estar estudando. Meus queridos, que Deus abençoe a todos vocês, a todos nós, que nós possamos cair na graça de Deus e ser abençoado, receber as bênçãos que Deus tem para nós. Que Deus possa dar a você o que você precisa. Dar a mim o que eu preciso, a nós todos, tá bom? Até breve, se Deus assim permitir, que nós vamos estar falando da fuga de Jesus para o Egito, como se deu isso. Então vamos ver o que a Bíblia diz. E através de estrelas, de conjunção de estrelas.
E o próprio Balaão, que era um outro profeta pagão, ele profetizou que o Messias, que o grande rei, viria quando aparecesse o sinal da estrela. Então os magos... Eles eram da Zoroastria, né? Eles eram zoroástricos. Existia. do José lá no Egito. O faraó também tem essa declaração. E ele fala assim: eu lhe contei o sonho dizendo, Beltesazar, chefe dos magos. Você vê que, olha que interessante. Aqui é ele que está falando isso, mas logo ele tinha dito, ó, vieram os magos, os encantadores, caldeiros e feiticeiros. Ninguém pôde. Então, de fato, Daniel não fazia parte dos magos. Mas lembrando daqueles magos que foram visitar Jesus, no Oriente, naquele contexto antigo, o mago não era só aquele que a gente tem de magia hoje, magia negra, aquela coisa, mas tinha um contexto de sábios, curandeiros no sentido de medicina, de plantas e etc. e coisa. Todos os sábios que descobriam sonhos, revelações, astrólogo, aliás, nem astrólogo também, mas a área de astronomia, ciência, tá? Não estou falando da esoteriana, mas a área científica e tal. Eu sei que você tem o Espírito dos Santos Deuses e que não há mistério que você não possa explicar. Daniel tinha essa fama, que não há mistério. Então eu já teria ido direto nele. Por isso que eu falei, né? Vou lhe contar o sonho que eu tive para que você me diga o que significa. Vezes. Em uma, Daniel fala, olha, o Deus do céu te mostrou as coisas que ainda vão acontecer. Irmãos, Nabucodonosor teve uma visão futurística tipo aquela que João teve da besta. Né? Nesse nível. Eu não consigo entender por que Deus fez isso, mas de um certo modo, Nabucodonosor achou graça aos olhos do Senhor. Por isso, expediu um decreto ordenando que fossem trazidos à minha presença todos os sábios da Babilônia para que me revelassem a interpretação do sonho. Então, de novo, ele faz a mesma coisa, né? Agora ele traz todos os sábios. Evidentemente, ele já tinha uma experiência com Daniel. Se eu fosse ele, nem chamava todos, eu chamava direto Daniel, né? Então vieram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Eu lhes contei o sonho, mas eles não puderam revelar a sua interpretação. Por fim, apresentou-se Daniel, que é chamado Beltesazar, né, em honra ao nome do meu Deus. Dentro da visão do Zoroastro, havia o nascimento do rei dos judeus, que seria um rei do mundo. Por isso que quando esses caras viram a conjunção das estrelas no ano 6 a.C., eles partiram. Noite escura parece não ter fim, e o sol se esconde, não consigo mais sentir. Mas eu sei, meu Deus, tu és fiel.